Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, se você não sabe, mas especificamente tratamos da lição de juvenis. Então, aqui vão ser dicas direcionadas para esta lição. Se você quiser a aula em si aqui no canal, também temos professores que abordam ponto a ponto da lição e acredito que também vai enriquecer muito a sua aula de EBD, não somente da classe de juvenis, mas das demais classes. Mas estou grato a Deus por mais uma vez estar aqui com meu amigo, irmão Lucas Vitor. Paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, Paulo, grato a Deus por estar aqui também. Com certeza será uma lição riquíssima. Amém. Chegamos, Lucas, até a lição de número 4. E a lição tem como título Amor Próprio. Amar como a ti mesmo. Então, esse vai ser o cerne da nossa lição. A nossa lição traz três objetivos. O primeiro é expor o que é amor próprio e os perigos dos seus extremos. O segundo objetivo é ensinar sobre a necessidade do autocuidado. E o terceiro objetivo é explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus. Então, esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, que eu acredito que vai ser bênção de Deus, assim como tem sido bênção de Deus nas nossas vidas. Lucas, que dica você traz para os nossos professores, alunos e os que acompanham o canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus. Quando eu estava lendo essa lição, estudando ela, eu percebi que é uma lição altamente rica. O professor, ele tem ouro nas mãos quando for ministrar uma lição como essa. Eu digo isso por quê? Porque a lição de número 4, ela vai trabalhar a temática do amor próprio. E dentro dessa temática, nós temos várias subtemas que o professor pode abordar com a sua classe, com os seus alunos. Então, meu objetivo aqui, eu vou trazer primeiro uma orientação pedagógica e segundo, vou trazer uma dinâmica. A minha orientação pedagógica é que o professor, ele faça a leitura da sua classe e ele veja onde é que a sua classe se encontra, ou onde é que a sua classe se localiza nessas temáticas que a lição vai trazer. Então, o professor aqui pode abordar muita coisa interessante que faz parte da vida dos juvenis. Então, o professor pode abordar temáticas como baixa autoestima ou alta autoestima, que muitos jovens têm passado hoje, principalmente os jovens que fazem parte da classe dos juvenis. O professor pode abordar a temática do cuidado com o corpo ou o cuidado excessivo do corpo, né? Nós temos muitos jovens hoje que, inclusive jovens que fazem, que estão dentro dessa faixa etária, às vezes tem um cuidado corporal tão grande que às vezes tem deixado de vir para o culto para estar na academia. Então, o professor, ele conhecendo a realidade, ele pode ir abordando essas questões. Cuidados emocionais, cuidados psicológicos, jovens que estão em relações tóxicas, que às vezes estão com o emocional bastante abalado ou quebrado. Então, tudo isso, o professor, todas essas questões o professor pode abordar numa lição como essa. E todas essas temáticas estão altamente presentes nessa faixa etária, que é uma faixa etária adolescente, né? Adolescente seguindo aí para jovem. Mas tudo isso está imbuído aqui dentro. Tudo isso está imbuído aqui dentro. Então, tudo isso o professor pode trabalhar. Então, às vezes, o professor, olhando para a sua classe, não tem pessoas que têm esse problema, às vezes, de baixa autoestima, por exemplo, mas ele verifica que ali tem um ou outro jovem que tem algum tipo de relacionamento tóxico que afeta esse jovem emocionalmente. Então, o professor pode ter essa visão. E essa aula é o momento perfeito para trabalhar isso, para trabalhar essas questões. Mas o professor precisa, repito, ter um olhar muito acurado para a sua classe, conhecer os seus alunos, estar em oração para ele poder fazer essas aplicações. Porque você não vai apenas ministrar um conteúdo, você vai ministrar ali para a vida do seu aluno. Né? Nós somos agente de transformação. Recomendo também uma dinâmica bem simples que o professor pode estar utilizando. O professor pode levar uma caixa para a sala de aula e na caixa o professor pode colocar um rótulo nela. E o rótulo da caixa é
caixa do autocuidado. O professor pode colocar dessa seguinte forma: caixa do autocuidado, colocar um rótulo. E dentro dessa caixa, dentro da caixa do autocuidado, o que que o professor vai colocar? Ele vai colocar uma série de cartões com sugestões ou recomendações de autocuidado que o aluno poderia tomar ou fazer. Então, um exemplo bem simples. Dentro da caixa do autocuidado, o professor poderia colocar um cartão escrito dormir cedo. Dormir cedo. Por quê? Porque a gente sabe que nessa fase, muitas vezes os alunos estão dormindo, às vezes, de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, às vezes até viciado ali em telas, em videogames. Então, o professor pode já explorar isso. O professor pode colocar outro cartão, por exemplo, beber mais água. Então, são exemplos de sugestões relacionadas ao autocuidado, ao autocuidado com o corpo, ao autocuidado com a mente, com as emoções, que o professor pode estar fazendo essa brincadeira ali com os seus alunos, num clima bom, claro, né? Mas que caminha ali nesse fio que a lição nos traz, de que para poder amar o próximo, preciso primeiro me amar, e o amor próprio passa pelo eixo do autocuidado. E o professor pode estar explorando dessa forma com os seus alunos. Eu acredito que se ele fizer dessa forma, eu acho que vai ser uma aula bastante impactante para os seus alunos. Amém, Lucas. A gente não combinou previamente, mas as nossas dicas ficaram bem parecidas. É, Amém. E é porque a lição traz essa ênfase, né, em cima dos três cuidados, né, o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual, né? Até os adultos estão estudando uma lição com essa ênfase, né, corpo, alma e Verdade. espírito, né? O ser humano é composto dessas três características, né, dessas três substâncias, se assim eu posso dizer, né? Corpo, alma e espírito. Jesus operava em todas as instâncias do ser humano, né? No ser humano por completo. E aqui eu vou só compartilhar com vocês, mas foi bem também, Lucas, no sentido que você vinha falando aí a atividade. A dinâmica que eu coloquei até aqui, a dinâmica eu coloquei o título, dinâmica, três áreas do cuidado cristão. Aí o objetivo é levar os alunos a refletirem sobre como estão cuidando do corpo, das emoções e do espírito e incentivá-los a praticar o equilíbrio no autocuidado bíblico, materiais necessários. Aí você vai adaptar, pode ser um quadro, pode ser uma cartolina, ou aquele papel pardo, ou como o Lucas disse aí, é uma caixa, né? A caixa do autocuidado. Aí você vai precisar de canetas e post-its, só que os post-its vão ser em três cores diferentes. Um post-it da cor verde, que vai ser relacionado aos cuidados físicos. Outro post-it da cor azul, relacionado aos cuidados emocional. E um post-it amarelo, cuidado espiritual. Aí aqui tem um passo a passo, mas a grosso modo, você irá dividir a sala, né? Entregar os post-its a cada um, né? Um verde, um azul e um amarelo, e cada um vai colocar ali um cuidado. Eles vão escrever um hábito que eles já fazem ou deseja começar a fazer na área física, emocional ou espiritual. Então, basicamente, o seu quadro, na sua EBD, vai ficar mais ou menos assim: cuidado físico, cuidado emocional e cuidado espiritual. Tem até aqui, até como o Lucas falou, né? Beber mais água, tá aqui também, Lucas. Dormir bem, praticar exercícios aeróbicos. Então, vai ser interessante porque você vai conseguir, assim como na dinâmica de Lucas, você vai conseguir integrar os jovens, né? Cada um vai ter um post-it verde, azul e amarelo, e cada um vai escrever algum cuidado que ele quer começar a praticar ou que ele já pratica e quer melhorar para que seja feito nessas áreas. Então, eu acredito que vai ser bem interessante e você vai conseguir atingir o objetivo da sua lição. Então, essa é a minha dica. Lucas. Amém, graças a Deus. Acho que a palavra aqui vai ser adaptação, Isso. né? Se o professor conseguir adaptar as duas, né, fazer uma mescla, dependendo, é claro, dos recursos que ele tiver, os recursos disponíveis na congregação. Então, se o professor conseguir fazer essa adaptação, eu acredito que ele vai conseguir cumprir bem todo o conteúdo da lição e os objetivos que a lição propõe. Amém. Chegamos ao final
do nosso espaço pedagógico para essa lição. Estaremos juntos aqui na próxima lição, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor e até a próxima.